Olá, bora conversar sobre um dos símbolos mais famosos do mundo? O Yin Yang. Só que, ó, já vamos começar quebrando uma ideia muito comum. Esquece essa história de que é só uma briga entre bem e mal. A verdade, olha, é muito mais legal e profunda. Mas antes, faz um exercício rápido. Pensa aí, quando esse símbolo aparece, qual é a primeira palavra que vem na cabeça? É luta? Oposição? Ou justamente bem contra o mal? Guarda essa primeira impressão, tá? Porque a gente vai voltar nela. Então vamos lá, direto ao ponto para desvendar logo o maior mito. Yin e Yang, gente, não é sobre bem versus mal. De jeito nenhum. A realidade é muito mais elegante. Pensa assim, são forças que se completam. Sabe aquela história de duas faces da mesma moeda? É exatamente isso. Juntas elas criam, bom, tudo. E é por aí que a gente começa a nossa exploração. Uma coisa super importante para entender é que Yin e Yang não são objetos, não são coisas. São, na verdade, nomes que a gente dá para dois lados de um mesmo processo, que está sempre acontecendo. Não há uma guerra de jeito nenhum, é uma dança. E olha, que dança, hein? Pensa só nesses exemplos: o receptivo e o ativo, o escuro e o claro, o repouso e o movimento. Um simplesmente não existe sem o outro, né? Pensa bem, como a gente ia saber o que é a luz se não existisse a escuridão? Ou entender o que é movimento sem nunca ter ficado parado? Um define o outro. Essa analogia aqui é perfeita. Pensa na eletricidade. A gente tem a carga positiva e a negativa, certo? Alguém por acaso fala que o positivo é o bom e o negativo é o mal? Claro que não. A gente precisa dos dois para ter eletricidade para acender a luz. Sem essa diferença, nada acontece. Não tem movimento, não tem vida. Com Yin e Yang, a lógica é a mesma. Tá, mas de onde saiu essa ideia toda? Para a gente entender a raiz disso, a gente precisa dar uma olhadinha na cosmologia taoísta. Foi dessa filosofia que nasceu o conceito. A tradição taoísta conta uma história de criação que é fascinante. Imagina que no começo de tudo existia o Wuji, que é tipo um vazio, um estado de potencial puro, onde nada ainda se manifestou. Aí, desse vazio, desse potencial todo, surge o Taiji. É o primeiro suspiro do universo. E é exatamente aí que a dança começa. E ela é representada por aquele diagrama que todo mundo conhece, o Taijito. Ou seja, do um, do todo, nascem os dois. Beleza, a gente já entendeu o que é e de onde veio. Agora falta o como funciona, né? Existem três regrinhas básicas, três princípios que governam essa dança do yin e do yang. E entender isso é a chave para conseguir usar essa sabedoria no dia a dia. A primeira regra do jogo é: tudo é relativo. Nada é yin ou yang para sempre, o tempo todo. Depende da comparação. O contexto muda tudo. Olha que exemplo bom. A água apaga o fogo, certo? Nesse caso, a água é yin. Mas, se a gente comparar essa mesma água com o gelo, ela é mais fluida, mais ativa, ou seja, ela se torna yang. Viu só? Tudo depende do ponto de vista. Segunda regra, interdependência. Um depende do outro. Se a gente olhar bem de perto para o símbolo, o que a gente vê? Tem um pontinho branco no meio da parte preta e um pontinho preto na parte branca. Essa é a semente do oposto. É um lembrete ali desenhado de que nada é puramente uma coisa ou outra. Eles não se separam e um sempre carrega um pedacinho do outro. E para fechar, a terceira regra, transformação. Quando uma força chega no seu máximo, no seu extremo, ela naturalmente começa a virar a outra. O exemplo mais claro disso é o dia. Pensa no meio-dia, é o pico do yang, o máximo de luz, de calor. E é justamente ali, no auge, que o sol começa a baixar, iniciando o caminho para a noite, que é o pico do yin. Um vira o outro, num ciclo sem fim. Tá, mas isso tudo parece muito filosófico, né? Como é que isso aparece no mundo real, de forma concreta? Bom, um dos lugares onde isso fica mais claro é numa arte marcial chamada Taiji Chuan. Lá, todo esse equilíbrio vira movimento de verdade. Aqui a gente consegue visualizar bem essas qualidades. O yin a gente associa com a terra, com a quietude, com estar firme no chão, com o movimento de recolher. Já o yang a gente conecta com o céu, com o movimento, com a expansão, com o ato de soltar, de expressar. Percebe? Não é briga. São parceiros, um ritmo constante de fechar e abrir. E é no Taijiken que essa dança vira algo físico, palpável. A teoria toda, que parece abstrata, vira uma experiência que se sente no corpo.
a cada movimento. Um exemplo bem prático, a troca de peso. A perna que está segurando o peso do corpo a gente chama de cheia. Ela está firme, estável e enraizada no chão. Essa perna é yin. A outra perna, que está sem peso, a vazia, fica leve, solta, pronta para se mover. Ela é yang. E a cada passo, essa relação troca, uma vira a outra. É um fluxo constante. E quer ver uma coisa ainda mais fundamental? A nossa própria respiração. Quando a gente inspira, a gente está recebendo, trazendo o ar para dentro. Isso é yin. Quando a gente expira, a gente está soltando, expressando. Isso é yang. É como se fosse um pequeno universo com seu próprio ritmo acontecendo dentro da gente a todo momento. Agora, vamos levar essa percepção para fora do Tai Chi Chuan. Porque essa ideia de yin e yang não é só para filósofos ou para quem pratica artes marciais, não. É uma ferramenta muito poderosa para a gente encontrar equilíbrio no nosso dia a dia. E o mais legal é que isso não é só uma coisa para entender com a cabeça. Com o tempo, com a prática, a gente começa a ler o yin e o yang em tudo. A gente começa a perceber esse ritmo entre o trabalho, que é yang, e o descanso, que é yin. Ou entre o falar, yang, e o ouvir, yin, numa conversa. Então, essa nossa conversa toda nos leva a uma reflexão final. Olhando para os ritmos da própria vida, onde será que está faltando um pouco de suavidade, de acolhimento, de yin? E onde talvez esteja faltando um pouco de firmeza, de ação, de yang? Porque o equilíbrio não é uma coisa que a gente acha e pronto, acabou. É um ajuste que a gente faz o tempo todo. Se este nosso papo ajudou a clarear as coisas, já sabe, né? Deixa aquele like pra gente saber que o conteúdo foi útil. E para não perder os próximos mergulhos em temas como esse, se inscreve aí no canal para acompanhar a nossa jornada. Ah, e claro, ativa o sininho. Assim, sempre que sair algo novo, chega a notificação. E para a gente continuar a conversa, conta aí nos comentários qual assunto, qual tema está na sua lista de estudos agora. A gente adora saber. Pode ter certeza que vamos continuar nos aprofundar cada vez mais no universo do Tai Chi. Até a próxima!